Olá, meus irmãos, eu sou Samuel, pastor da Lagoinha Consolidação e estamos muito felizes de ajudar você nessa jornada. Essa é uma forma que encontramos de auxiliá-lo a concluir esse processo até você chegar ao batismo e confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Você vai assistir agora a lição Não Olhe para Trás, ministrado pelo Lúcio e pela pastora Sueli. Deus abençoe sua vida. Olá, meus irmãos, eu sou o Lúcio, estou aqui com a pastora Sueli para ministrar a 7ª lição, que vai te ajudar a entender a importância de não olhar para trás. Então pegue papel, caneta, para anotar suas dúvidas, suas impressões, as suas experiências para conversar com o seu discipulador. Hoje nós vamos entender a importância de não olharmos para trás. Nós aceitamos Jesus como o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Automaticamente nos leva a viver uma nova vida. Um novo Senhor passou a reger a nossa vida, automaticamente tirando as nossas vidas de uma regência das trevas. O inimigo hoje já não tem mais poder sobre nós. Mas precisamos ter a compreensão que esse novo estilo de vida, essa nova maneira de viver, exige de nós um abandono, que é das falhas ou das práticas ou hábitos que de certa forma durante muito tempo caminhamos com elas. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 11, o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Então essa passagem deixa de uma forma bem clara para todos nós a importância de vivermos uma vida santa e de abandonarmos qualquer prática que seja errada, que seja contrária à vida que Jesus exige de nós. Então, nós ao lermos esse texto, compreendemos que existem práticas, que existem falhas, que existem hábitos que são completamente contrários, aonde não vai existir compatibilidade nenhuma com a vida que Jesus exige de nós. Não é isso, pastora Sueli? Verdade, porque afinal de contas, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, não podemos continuar vivendo da mesma forma. Deus nos resgatou e com isso a nossa identidade ela é transformada no propósito de Deus, naquilo que foi o início de Deus das nossas vidas, que é uma vida em santidade. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Então essa é a nossa chamada, a santidade, né? E a palavra do Senhor vai destacar diversas passagens, diversas pessoas que são exemplos, testemunhos de uma vida de santidade. Como, por exemplo, a história de Zaqueu. Zaqueu, conhecido como cobrador de impostos, ele tem o seu encontro com o Senhor Jesus. E no momento que ele se encontra com Jesus, ele percebe o caminho errado que ele estava trilhando. E automaticamente o desejo dele é abandonar todas essas práticas erradas. Até mesmo ele diz que se ele roubou, se ele pegou, se ele tomou algo de alguém, ele restituiria 4 vezes mais para aquelas pessoas e também disse que repartiria parte dos seus bens para com os pobres. Também lembramos dos irmãos em Éfeso, irmãos que viviam na idolatria, na questão da magia. Eles vão para a praça pública e queimam todos os seus livros, declarando de uma forma bem aberta que o passado tinha ficado para trás, que a partir daquele momento a vida deles seria diferente. Uma vida de santidade, uma vida completamente comprometida com o Senhor, aonde o desejo do coração deles era obedecer fielmente os princípios da palavra do Senhor. Então nós precisamos aprender com esses homens, precisamos aprender com esses irmãos como devemos caminhar com o Senhor, que a nossa chamada é uma vida santa, é uma chamada para vivermos de forma coerente com a palavra do Senhor.
Então, talvez você esteja ouvindo essa palavra e você já esteja pensando a respeito de como tem sido a sua vida até aqui. De quantas coisas erradas, de quantas práticas, de quantos hábitos você já cometeu, mas que você hoje compreende que precisa abandonar, precisa deixar para trás. Aqui nós vamos destacar alguns hábitos, algumas práticas erradas, mas nós sabemos que vai muito além disso. Então, você pode ficar à vontade para anotar, se você lembrou de alguma questão que você ainda não se arrependeu, ou até mesmo sobre um hábito que você, infelizmente, continua praticando, para que você abandone, para que você deixe para trás. Não é isso, pastor? É verdade, porque à medida que o Espírito Santo começar a convencer você de coisas que estão acontecendo na sua vida, que não são do agrado dele, é a hora de parar, de refletir, de confessar isso para ele, de buscar dependência nele, para pedir a ajuda do Espírito Santo, porque é através dessa ajuda que você vai abandonar esses hábitos, porque é o amor de Deus que nos constrange, é quando ele fala, filho, não tenho isso para você, esse não é o meu propósito para a sua vida, então nós vamos abandonando aquilo que não tem valor, aquilo que não está no coração de Deus para nós, para vivermos realmente o projeto de Deus para as nossas vidas. Exatamente, uma fala que a pastora Sueli deixou para a gente, que é muito pontual, que com o auxílio do Senhor, nós abandonaremos essas práticas. Nós, seres humanos, seres falhos, não temos essa capacidade de abandonarmos essas práticas por nossa própria conta. Somos completamente dependentes do agir do Senhor. E sem o auxílio do Espírito Santo, é impossível até mesmo reconhecermos essas falhas. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que o ato de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, vem do próprio Espírito Santo. É Ele que traz esse convencimento, é Ele que traz essa revelação, é Ele que desperta o nosso coração para compreendermos de fato aquilo que precisamos abandonar de uma vez por todas. E a primeira prática, ou a primeira falha que eu gostaria de destacar aqui, é a falha da idolatria. Eu gostaria que a pastora Sueli destacasse alguns versículos que está aqui no nosso texto. 1 Tessalonicenses 1:9, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E o último texto, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deuteronômio 5:8. Então, quando nós compreendemos esse plano redentor do Senhor para com a nossa vida, percebemos que somente Cristo é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Muitas vezes nós nos perdemos diante desses ídolos que surgem para nós. Quantos de nós saímos de dentro da idolatria e automaticamente nunca abandonamos essas práticas? Pessoas que depositam a sua fé ou depositam a sua crença em imagens, em numerologia e várias outras questões que de certa forma roubam o lugar do Senhor. Precisamos entender que somente Deus é capaz de trazer conforto, é capaz de trazer esse entendimento de graça para as nossas vidas. Nenhuma outra coisa pode se comparar ao Senhor. Mas muitas vezes nós também precisamos compreender que idolatria não está apenas ligado a imagens, a essas questões de outras religiões. Não. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas colocamos os sentimentos no lugar do Senhor, colocamos pessoas, trabalhos, dinheiro. A própria palavra do Senhor fala que o dinheiro consegue competir com o coração do homem ao ponto dele descartar a possibilidade de servir a Deus. Sim. Então, tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Então, nós precisamos entender que isso
é necessário deixar para trás, abandonar. Então muitas vezes nós precisamos refletir. Até falando de algo que é muito real hoje na nossa vida, pastor, que nós temos assim até mesmo pensado a respeito, é a questão das redes sociais, é a questão do celular. Eu tinha um celular que me mostrava quanto tempo eu gastava com cada rede social ou com cada aplicativo. E quantas vezes eu percebi que eu gastava muito tempo nas redes sociais e pouco tempo lendo a palavra, estudando a palavra. Automaticamente, se nós não tomarmos consciência disso, toma o lugar do Senhor na nossa vida. E vai se tornando uma idolatria. Exatamente. É uma outra forma da prática, mas continua sendo a prática. Silenciosa, né? Sim. Porque ao lermos a palavra do Senhor, constantemente a nação de Israel era confrontada a respeito da idolatria, até porque por muitas vezes se relacionavam com pessoas de outras nações que adoravam ídolos. E Deus constantemente estava ali confrontando o povo. Então era algo muito visível, era algo que todos poderiam perceber. Hoje em dia não. Hoje em dia a idolatria está no nosso coração e nós muitas vezes não compreendemos ou percebemos que tem tomado o lugar do Senhor na nossa vida. Então precisamos abandonar a idolatria, precisamos abandonar todas essas práticas que tomam o lugar do Senhor na nossa vida e entender que o governo da nossa vida pertence ao Senhor. Se isso tem te afastado do Senhor, esse é o momento de você deixar para trás. Amém? Amém. Então, segundo ponto, coisas injustas. Nós, no início dessa lição, destacamos a história de Zaqueu. Nós já falamos que Zaqueu foi um cobrador de impostos, mas o interessante é destacarmos aquilo que Deus gerou no coração de Zaqueu a partir do momento em que ele se encontrou com Jesus. Ele percebeu as suas falhas, percebeu o quão errado estava andando e foi nesse momento que ele entendeu que precisava se consertar com os outros, que ele precisava rever os seus passos para andar de uma forma coerente com a vida de Jesus e não permitir que isso contaminasse a sua caminhada. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar para essas atitudes de Zaqueu para fazermos diferente. Porque talvez o seu passado, como o mesmo filme vai dizer, te condena. Porque você fez algo que comprometeu algumas pessoas, mas você teve o seu encontro com o Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender que essas pessoas, muitas vezes, vão olhar não para aquilo que nós estamos vivendo agora, mas para o nosso passado. Eu gosto de uma passagem que chama muito a minha atenção, que é quando Paulo se encontra com Jesus. E aí, Jesus ele chama um homem para consolidar o apóstolo Paulo, que é Ananias. Isso. E é interessante que Ananias começa a questionar a Jesus, ao Senhor, por conta daquilo que Paulo havia feito. E um dia, eu lendo a respeito dessa passagem, algo veio muito forte ao meu coração, que eu não posso definir o futuro de alguém de acordo com aquilo que ela viveu no passado. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que transforma todas as coisas. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Mas nós precisamos entender que muitas das coisas que nós fizemos de errado no passado, precisamos consertar. Porque eu não posso ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão. Imagina se uma pessoa, ela furta ou ela rouba o dinheiro de alguém. E aí, nesse meio tempo, ela se converte. Mas ela não procurou essa pessoa para se consertar com ela. Como que eu vou me tornar um instrumento de Deus na vida dessa pessoa? Eu lembro que eu fui uma criança um pouco rebelde. Confesso, pastora Sandra. E um dia eu tive meu encontro com o Senhor Jesus. E tinha uma pessoa lá da minha rua, uma vizinha, que a gente sempre discutia. Que a gente sempre brigava.
Eu brigava muito com o filho dela e automaticamente ela tomava as dores por ser mãe e a gente brigava também. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que Deus mandou fazer era pedir perdão para aquela pessoa. Eu fui até ela. Pedi perdão por tudo de ruim que eu fiz com ela. Tudo de ruim que eu falei com ela. E a partir daquele momento, eu passei a me esforçar até mesmo para manifestar esse fruto do Espírito, que é o amor, a longanimidade, a bondade, a mansidão. Porque esse é um propósito cristão. Então, se eu fiz algo de errado no passado, esse é o momento de me consertar. Porque eu não consigo mudar aquilo que eu fiz, mas eu tenho a oportunidade de fazer do meu dia algo diferente. As minhas ações podem ser diferentes dia após dia, de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Verdade, porque principalmente se nós não temos um bom testemunho diante de alguma pessoa, isso também vai trazer dificuldades para que nós preguemos o Evangelho para essa pessoa, porque ela vai achar que as nossas palavras não condizem com aquilo que nós fazemos. Então, o bom testemunho, ele é muito importante para que nós preguemos o Evangelho na nossa família, na nossa vizinhança, nosso local de trabalho, lugar onde a gente estuda. Por quê? Porque as pessoas estão nos observando para ver se realmente houve algum tipo de transformação na nossa vida, para que elas levem a sério ouvir sobre a palavra de Deus através de nós. Exatamente, porque aí eu me torno, eu não sei se a palavra legítimo seria melhor usada agora. Eu me torno confiável. Confiável, exatamente. Eu me torno uma pessoa assim, eu vou usar legitimada para anunciar o Evangelho, porque automaticamente a minha vida está completamente casada com aquilo que eu professo. Sim. Eu preciso ter essa compreensão que as minhas ações, elas vão manifestar aquilo que eu confessei a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus. Então eu sou chamado a viver uma vida de compromisso, de ações, de amor com as pessoas. Então se eu falhei, se eu pequei lá atrás, se de certa forma eu alcancei algo de uma forma injusta, eu preciso me arrepender. Eu preciso me colocar diante do Senhor arrependido, deixando essas práticas para trás. Com certeza. E sempre procurar nos lembrarmos nesses momentos, porque são momentos de intensas tentações para voltar atrás. Por isso que o nome da lição é Não Olhe para Trás. Não olhe para trás. Porque é nesses momentos que você vai aprender a vencer as tentações com a ajuda do Espírito Santo. Sozinho você não vai conseguir. E essa ajuda é Ele. Exatamente. É interessante também deixarmos bem claro que nós também vivemos uma vida lá no passado errado. Sim. Que falhamos muito e que hoje nós temos caminhado para viver uma vida de santidade, de uma vida de compromisso com o Senhor. E quantas vezes lá atrás, enquanto nós estávamos ali iniciando a nossa caminhada com Jesus, percebemos erros ou falhas que nós precisávamos consertar, que nós precisávamos resolver, porque aquilo não poderia permanecer com a gente, nesse novo estilo que Jesus exige de nós. Sim, e naquele tempo, né, houve muitos momentos que nós caímos. Exatamente. Não conseguimos vencer nas primeiras vezes. Isso. Por isso a importância de você ser acompanhado, meu irmão, para você ser discipulado. Por quê? Porque na caminhada cristã, muitas vezes vai exigir força da sua parte, e que sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar do auxílio de uma pessoa que vai te dar direcionamentos, que vai te aconselhar, que vai acompanhar você nessa caminhada, né? Verdade. Amém, pastor? Eu queria até, estou me lembrando aqui, né, do início da minha caminhada com Jesus. Eu me converti mais tarde, então eu tinha o hábito de soltar alguns palavrões, né, de vez em quando, né, soltar, né, durante o dia. E aí quando o Espírito Santo me convenceu disso, que estava errado a forma como eu estava falando, eu comecei a buscar nele, né, essa força para mudança de atitude, porque ele me convenceu que estava errado. Então, eu entendi que eu tinha que mudar.
Foi fácil nos primeiros dias? Não, caí várias vezes. Várias vezes eu me peguei falando e aí me arrependi, e aí chorava, né? E buscava de Deus força. Quando é que eu vou parar de fazer isso? Até que foi acontecendo. Por quê? Porque Deus vem em nosso auxílio. Ele é o principal preocupado em nos ajudar para que essa santificação venha acontecer. Exatamente. E é interessante percebermos a paciência do Senhor com a gente. Verdade. Né? Às vezes nós somos tão exigentes, mas quando olhamos para Jesus, quando olhamos para o Espírito Santo, que faz esse papel de convencer a gente, percebemos o quanto Ele é paciente, o quanto o amor dele sobre as nossas vidas é real, porque a gente percebe o cuidado dele nas mínimas coisas, a gente percebe o cuidado dele em todas as esferas da nossa vida. Eu também lembro de quantas vezes, quando eu me converti, eu precisei ir diante do Senhor, pedir perdão, me arrepender por eu ter falhado, por eu ter errado diante dele. E automaticamente eu me senti amado, eu me senti abraçado pelo Senhor. Eu lembro até mesmo de um processo até um pouco desafiador que eu passei da minha vida em relação à igreja. Eu já tinha alguns anos que eu tinha me convertido e nesse momento eu me vi falhando em práticas que eu fazia no passado. Mas para mim foi tão lindo ver o cuidado de Deus com a minha vida. Ver todos os dias o Senhor chegando para mim falando assim, olha, eu te dou uma oportunidade para você fazer diferente. Levanta, não faça de novo. Seja diferente diante dessa sociedade. Então nós precisamos entender que isso é necessário deixar para trás. Verdade. E entender que o amor do Senhor está sobre nós. Amém? Amém. Terceiro ponto vai falar sobre coisas impróprias. Nós precisamos destacar que coisas impróprias são diferentes de coisas ilegais ou coisas injustas. Por quê? Essas coisas impróprias são coisas que a própria Bíblia fala sobre as coisas que são lícitas, mas que não me convêm. Verdade. Como o quê? A fornicação, como a bebida, o cigarro, como os jogos de azar e várias outras coisas que nós sabemos que não convém para um cristão. Então essas coisas impróprias devem ser abandonadas. Eu abandono porque eu entendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo é para o cristão fazer. Existe aí uma sociedade que está completamente banalizada, está completamente poluída, que muitas vezes tentam convencer a gente de fazer aquilo que é impróprio. Mas nem sempre aquilo que as pessoas falam que a gente pode fazer, nós podemos fazer. Porque nós sabemos que quem convence a gente ou quem direciona a gente para qualquer coisa da nossa vida é o Espírito do Senhor. Então automaticamente nós temos Ele habitando em nós. E é Ele que vai confrontando, é Ele que vai de certa forma trazendo à nossa consciência aquilo que pode e aquilo que não pode. Mas eu queria também deixar bem claro que existem algumas coisas que muitas vezes nós falamos assim, vou perguntar para o Espírito Santo se eu posso. Meus irmãos, existem todas as coisas na palavra do Senhor que são tão óbvias que a gente não precisa orar perguntando ao Senhor se podemos ou não fazer. Isso é uma coisa importante também de ressaltar. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, Deus já está falando com você. Até mesmo em um vídeo anterior, né, a gente estava falando a respeito das Escrituras na nossa vida. Paulo vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, para correção, para repreensão e para educação na justiça. E quando eu leio esse versículo, eu percebo que tudo aquilo que eu necessito na minha vida, eu encontro na palavra. É interessante que hoje nós vivemos em uma sociedade, uma realidade, onde as pessoas que estão aceitando Jesus muitas vezes, ou que se dizem que aceitaram Jesus, buscam na palavra apenas palavras que confortam o seu coração. Mas deixamos de compreender que a palavra também está ali para corrigir a gente, para repreender a gente, para educar a gente.
Então, muitas vezes nós olhamos para a palavra de repreensão, nós precisamos tomar aquilo como verdade em nossa vida para que não andemos da mesma forma. Eu costumo dizer que é melhor um confronto do que um conforto, porque o confronto me leva à mudança. O conforto muitas vezes me leva para a zona de conforto, aonde eu fico ali, aonde eu não quero mudar, aonde eu quero continuar da mesma forma, mas nós sabemos que fomos chamados para uma nova vida todos os dias, para abandonarmos práticas que muitas vezes nós pensamos que não tem nada a ver. É o tal do nada a ver. Famoso, né? Exatamente. O tal do nada a ver. Então nós precisamos entender que isso, de fato, mais do que nunca, precisa ser colocado para trás. E às vezes são nessas coisas lícitas que nós deixamos para trás que chamamos a atenção daqueles que caminham com a gente e que não professam a fé de Jesus. Porque elas vão falar assim, mas isso não tem nada a ver, por que você não está fazendo? Porque eu entendi que existe uma vida muito melhor do que isso, que automaticamente descarta a necessidade de ter isso na minha vida. Então eu preciso entender que a vida com Jesus vai proporcionar para mim prazeres que o mundo ou que essa sociedade caída nunca vai me dar. Amém? Então, vamos entrar em um ponto aqui, que é o 4, que eu acredito que seja o maior desafio, talvez, de muitos cristãos, que são as questões sexuais ilícitas. É importante destacarmos que o sexo foi algo criado por Deus. O próprio Adão, quando ele tem o seu encontro com Eva, declara: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, automaticamente, ele entendeu que aquilo era um propósito ou uma provisão de Deus para a vida dele. Alguém que caminharia com ele, alguém que auxiliaria ele durante toda a caminhada cristã, ou toda a caminhada com ele ali com Deus. Mas nós precisamos também entender a visão de Deus sobre o sexo, porque ele vê isso como naturalidade, porque ele entende que ele criou isso para ser perfeito, no tempo perfeito. Ele mesmo vai declarar também que o ato sexual é uma aliança ou uma conexão, que a pessoa se torna uma só carne com aquela pessoa que se relaciona. E hoje nós vemos que Satanás, ele usa esse meio para banalizar a vida do ser humano, para destruir a vida do ser humano. O sexo diante do Senhor, de uma forma correta, é perfeito. Mas Satanás conseguiu deturpar a imagem do sexo na mente do ser humano, trazendo cada vez mais impureza, trazendo cada vez mais o peso sobre essa situação. Porque nós vemos hoje pessoas que estão cada vez mais aprisionadas por conta dessas alianças que são feitas. Porque a própria palavra nos ensina que o ato sexual é uma união de alma, de carne e espírito. São alianças que são estabelecidas. Então, se nós quebramos, de certa forma, uma aliança correta para estabelecermos alianças erradas, automaticamente viveremos as consequências dessa aliança. Sim. E no ideal de Deus, no plano perfeito de Deus, tanto homem quanto mulher deveriam chegar virgens ao casamento para se darem um ao outro por toda a vida. Então, nós estamos errando como sociedade, banalizando essa área da nossa vida e não dando a importância devida, buscando prazeres que não estão chegando em lugar nenhum. As pessoas continuam cada vez mais vazias, cada vez mais aprofundando em práticas erradas e não conseguem resolver o vazio que está no coração delas. Nós já temos Cristo no nosso coração, Ele já preencheu esse vazio. Se há carências na nossa vida, se há situações ainda que precisam ser tratadas, fortaleça o seu relacionamento com Deus. Busque em Deus ser suprido dessas necessidades que estão aí, talvez dores no seu coração, talvez ausências, talvez decepções que você passou, amorosas, sentimentais, ausência de pai, ausência de mãe, e a plenitude da nossa satisfação, da nossa alegria tem que estar em Deus,
independente do meu estado civil. Se eu sou solteiro, se eu sou casado, tem que estar em Deus em primeiro lugar. Por isso, fortaleça o seu relacionamento com Deus. Se você está enfrentando muitas dificuldades nessa área, e a gente nós sabemos que está, porque você é um novo convertido e talvez tenha vindo com bagagens aí bem complicadas, mas saiba que Deus é maior do que a sua história. Mas é importante destacarmos aqui que quando nós falamos sobre relações sexuais ilícitas, nós não estamos falando apenas do ato sexual em si, mas de todos os pecados que estão relacionados a essas situações ilícitas, como fornicação, homossexualismo, adultério, pornografia, masturbação e várias outras questões Sexo que virtual, que está muito na exatamente moda hoje, que nudes, as pessoas acham que não é pecado. Né? Exatamente, nudes. E assim, é triste nós vermos pessoas que estão perdendo o seu casamento por conta da pornografia, por conta de estar enviando nudes para algumas pessoas. E nós precisamos entender que isso, que de certa forma, como nós falamos há um tópico atrás, que são coisas que o mundo diz que são lícitas, automaticamente nós entendemos que é completamente contrário ao propósito de Deus para a sua vida. Quando nós estabelecemos essas alianças na nossa vida, a tendência é entrarmos em um tempo de frustração, aonde buscamos cada vez mais uma satisfação e não a encontramos. E isso gera o que na gente? Insatisfação. Nós não podemos deixar de dar uma ênfase na questão da pornografia, porque é uma droga que o ser humano tem tratado como algo lícito, mas que tem gerado um mal-estar e uma dependência, uma destruição, assim, que a gente não consegue ter a compreensão do tamanho em casamentos e em famílias. Quantos nós temos tratado, quantos nós temos discipulado por conta de uma falha nesse pecado. Então, meu irmão, preste atenção. E como a pastora Sueli mesmo falou, nós não conseguimos lutar contra o pecado, porque sempre perderemos. Eu gosto de destacar, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar no discipulado a respeito disso, de uma situação que eu passei lá atrás. Eu fui confessar um pecado para o pastor e ele falou assim: Lúcio, para de lutar contra o pecado. Aí eu levei um susto. Como assim eu vou parar de lutar contra o pecado? Eu disse: Lúcio, você é fraco em relação ao pecado. Então para de lutar contra o pecado e passe a lutar para se tornar alguém constante no relacionamento com Deus. Porque esse pecado, de certa forma, somente um relacionamento íntimo com o Senhor te impede de voltar para essa prática. Somente você vivendo uma vida com Jesus, um relacionamento íntimo, a intimidade, a oração, a leitura da palavra, você se fortalecendo espiritualmente, automaticamente você não dá vazão para as obras da carne. Gálatas vai falar a respeito disso, que a carne e o espírito militam constantemente, um contra o outro, porque um quer uma coisa e o outro quer outra coisa. Mas, de certa forma, nós sabemos que predominam aquele que é o mais alimento. Alimentado, né? Exatamente. Então, se eu alimento mais a minha carne, é mais a minha carne que vai predominar. Então, eu preciso ter a compreensão que o relacionamento íntimo com o Senhor vai definir muita coisa na minha vida. Então, se relacione com Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Isso é completamente necessário para a sua vida. E o quinto ponto, que é um ponto talvez também que eu acredito que seja desafiador para nós, pastora, Sim. que é a falta de perdão. Talvez falar sobre isso com você seja um desafio, ou até mesmo você ouvir sobre isso seja um grande desafio. Porque ninguém gosta que tocam na ferida da pessoa. Mas nós precisamos entender uma coisa: perdão não é uma opção, é uma obrigação do cristão. Nós precisamos entender que a falta de perdão tem gerado doenças em várias pessoas. E quantas pessoas se perdem por conta de não liberarem perdão, de não aceitar o perdão? Eu gostaria que a pastora Sueli destacasse um texto que é muito importante, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando aqui agora.
que é o Mateus capítulo 18, versículos 23 e 27. Só um minutinho, eu estou achando aqui. Versículos. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Jesus ele vai ensinar que a capacidade do perdão está baseada no próprio perdão que recebemos dele por meio da sua morte e ressurreição naquela cruz. Nós precisamos entender que a nossa situação era uma situação extremamente complicada. Nós estávamos ali necessitados do perdão e nada que o ser humano fizesse alcançaria esse perdão da parte de Deus. E automaticamente Deus, por meio de Cristo Jesus, concede a nós esse perdão. Muitas vezes nós, diante de uma situação em que pensamos se devemos perdoar ou não, precisamos levar à nossa mente a nossa antiga situação, que era de condenados. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos completamente desgarrados do Senhor. E essa graça nos alcançou automaticamente trazendo sobre nós o perdão. Eu gosto de uma frase que o Hernandes Dias Lopes fala que vai, de certa forma, fazer com que a gente entenda essa questão do perdão de Deus. Que é graça, é recebermos algo que nós não merecíamos. Misericórdia é não receber aquilo que merecíamos. Porque o que nós merecíamos era uma condenação eterna. Era essa morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas nós recebemos algo diferente, que foi o perdão da nossa dívida. Preste atenção, meu irmão. Perdoar não tem nada a ver com esquecer. Muitas vezes achamos que perdoamos porque pensamos que esquecemos. Não. Perdoar tem a ver com você lembrar e não sentir dor quando você traz à sua memória aquilo que te fizeram. Porque existem muitas pessoas que falam que perdoaram, mas quando lembram da situação, reclamam. Quando lembram da situação, o sentimento que é manifesto é de ódio, é de mágoa, é de decepção. Mas nós precisamos entender que é muito além disso. Quando eu perdoo, eu olho para a situação e lembro do que me fizeram, mas não me lembro com dor. Não me lembro com tristeza, não me lembro com amargura. Eu olho para trás e percebo que algo em mim foi mudado. Que existe cura no meu coração. Então talvez você esteja numa situação que não consegue liberar perdão. Mas eu quero te lembrar, para nós cristãos, o perdão não é uma opção, é uma obrigação. Nós devemos perdoar. Então, você não precisa voltar ao seu passado para tentar resolver a situação, não. Você pode perdoar. Eu acredito que, mesmo assim, muitas vezes pensando o quão difícil é perdoar, nós precisamos olhar para Jesus e perceber o que Ele fez por nós naquela cruz.
Eu lembro de uma situação pessoal em que eu, de fato, eu percebi que eu odiava uma pessoa. E Deus confrontava o meu coração diariamente para que eu liberasse essa pessoa, para que eu perdoasse essa pessoa. Mas eu falava, Deus, eu não tenho coragem de pedir perdão para essa pessoa, nem muito menos de perdoar. O que eu faço diante disso? E algo Deus me ensinou, que foi orar pela pessoa. Então, durante meses da minha vida, eu orei por aquela pessoa. Orei. E um dia Deus me deu a oportunidade de pedir perdão para ela e de dizer que eu a perdoava. Aquilo para mim foi um bálsamo, trouxe cura. E muitas vezes nós percebemos pessoas doentes, pessoas que estão até mesmo acamadas por conta de sentimentos ruins que cultivam no coração. Nós precisamos olhar lá para o Sermão do Monte. Jesus ele vai ensinar princípios que são bases para uma vida que agrada ao Senhor. É interessante que Jesus ele vai falar: ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Então nós precisamos aprender a orar por aqueles que um dia feriram a gente. É um desafio, mas é necessário. Há um tempo atrás eu estava pensando a respeito disso. E algo ao meu coração me confrontou. O Senhor falou ao meu coração que muitas das coisas seriam resolvidas se as pessoas soubessem o valor e a importância do perdão. Quantos tratamentos seriam descartados se as pessoas perdoassem mais? Quantos momentos mais felizes existiriam se as pessoas entendessem o quão importante é perdoar? O perdão, ele nos foi ensinado por Deus e nós entendemos que relacionamentos, quando foram feridos, eles podem ser restaurados e eles podem ser até melhores do que eram antes, porque houve um amadurecimento de ambas as partes. É claro que nós sabemos que tem coisas que são mais difíceis, talvez situações, traumas que você tenha vivido, mas Deus tem cura para a sua vida. E essa cura vai brotar no seu coração à medida que você obedecer à palavra de Deus e diante do Senhor começar a expressar esse perdão, porque perdão não é sentimento. Você não precisa sentir para dizer, eu perdoei. Não, num ato de fé e obediência a Deus, você começa a expressar, Senhor, eu perdoo tal pessoa, por isso que ela fez, pelo que ela me falou, eu perdoo tal pessoa. E você, em obediência, você vai receber a graça de Deus para que o seu coração seja curado e você não tenha que viver mais escravo dessas emoções, escravo desse passado, escravo de situações que aconteceram. Você será livre completamente. E essa é a vontade plena de Deus para os seus filhos, que vivam livres, inclusive nas suas emoções. Exatamente. E mais uma vez, esse é o momento de você pedir o auxílio do Senhor para algo que para você é desafiador. Assim, muitas vezes nós não temos noção do que a palavra perdão causa em você. Mas entenda uma coisa, perdoar tem tudo a ver com a vida de Jesus em nós. Perdoar é algo que é necessário, é algo que faz da gente pessoas melhores. Todas as vezes que eu tenho que aconselhar alguém a respeito do perdão, eu, sem medo e sem dúvida, insisto para que a pessoa perdoe. Porque eu sei que aquilo não somente vai mudar a situação entre ela e a outra pessoa, mas principalmente o interior dessa pessoa que precisa perdoar vai ser transformado. A paz, essa paz que excede todo entendimento, vai tomar conta do coração. A alegria, que ontem eu estava lendo a respeito disso, que eu entendi que a alegria não é uma opção também, mas sim um mandamento, uma ordenança do Senhor, vai fazer parte da vida da pessoa. Porque aí a gente vê pessoas que se questionam
a respeito da alegria, porque falta algo, o perdão. E o perdão automaticamente está ligado à vida com Jesus. Então, meus irmãos, perdoe. Peça força ao Senhor para que você libere essa pessoa no mundo espiritual e dentro de você. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para uma vida nova com o Senhor. Automaticamente, não precisamos olhar mais para trás. Muitas vezes, até nós mesmos gostamos de lembrar daquilo que fizemos errado. Mas a palavra do Senhor diz que do nosso passado Ele não se lembra mais, que foi jogado no mar do esquecimento. Então, automaticamente, nós não precisamos trazer à nossa memória aquilo que fizemos de errado. Automaticamente, o que você pode fazer hoje é se arrepender. Quando eu me arrependo, eu não mudo o meu passado. Eu me dou a oportunidade de viver um futuro diferente. Então, aqui eu gostaria de declarar ou destacar alguns versículos que norteiam nossa caminhada em relação àquilo que devemos abandonar, que devemos deixar para trás. Primeiro está lá em Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo, sou eu que apago as suas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados, não lembro mais. Vou ler de novo para que você lembre disso constantemente. Eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos seus pecados não me lembro mais. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, vão dizer: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Deus tem um futuro brilhante preparado para nós, um futuro que Ele determinou. Então, sobre o seu passado, deixa para trás. Aquilo de errado que você fez, abandone e viva uma vida de santidade, viva uma vida de intimidade com o Senhor. Nós sabemos que não existe nada melhor do que você viver algo que o Senhor deseja para você. Nós estamos em uma caminhada de constante busca pela aprovação. E eu gosto de destacar um versículo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que é o seguinte: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, meus irmãos, busque na palavra as direções certas para que você caminhe segundo o propósito do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando mais uma lição, mais um vídeo, mas que você, aí na sua casa, possa refletir a respeito daquilo que nós falamos aqui agora. Sabemos que é um processo, mas com o Senhor você já alcançou vitória. Então, se você teve alguma dúvida, como eu falei no início, anote aí e converse com o seu discipulador. Ele está aqui para te dar esse suporte. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus! Você concluiu mais um vídeo de mais uma lição. Estamos muito felizes em você estar participando desse processo com a gente. Agora, o próximo passo é você fazer o contato com o seu discipulador e agendar uma ligação por vídeo ou um contato telefônico para vocês discutirem sobre a lição que você já leu, que você acabou de assistir, tirar dúvidas, para depois ele te mandar ainda alguns exercícios e essa lição ser dada como concluída. E aí, lembrando, né, que você pode fazer apenas uma lição por semana. Então, respeite os prazos e eu tenho certeza que vai ser um tempo de Deus, bênção na sua vida, de crescimento. Nós estamos muito felizes, cremos que Deus também e você também. Deus te abençoe.